Meus queridos irmãos, eu os convido a colocar-se de pé mais uma vez, para que nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que servirá como meio pelo qual a nossa irmã Leninha Maia irá nos proclamar as verdades do Senhor. Encontra-se em Abacuque, capítulo de número 2, versículos de 1 a 5. Nessa edição comemorativa, encontra-se na página 800 da edição comemorativa de nossa igreja. Abacuque 2, 1 a 5, cujo título é A Resposta do Senhor. Se você tiver curiosidade, depois leia, porque se há resposta, houve alguma intervenção, não é verdade? Então, antecedendo isso, depois você lê a intercessão do profeta, em Abacuque 1, de 12 a 17. Mas agora, a resposta do Senhor. Nós faremos a leitura alternada. Eu lerei os versículos ímpares e a congregação os pares. E o versículo de número 5, faremos a leitura juntos. Todos encontraram? Amém? Amém. Amém? Tá bom. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Juntos, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pode assentar-se. Boa noite. Estamos estudando a série Vivendo pela Fé, que é a exposição bíblica do livro de Abacuque. Semana passada tivemos a nossa mensagem de introdução, Deus falou tremendamente conosco, e hoje é um texto que eu confesso com vocês que é apaixonante, né? Principalmente porque tem um versículo aí que fala profundamente para quem é reformado: o justo viverá pela fé. Quem nunca ouviu esse versículo? Algumas pessoas de cara logo olham e lembram de Paulo, porque Paulo foi a chave hermenêutica na pregação do Evangelho para ele. Mas Deus também usou de forma poderosa, trazendo clareza a Lutero, trazendo a reforma protestante, se agarrando nessa passagem bíblica e trazendo verdades profundas aos cristãos. Mas o interessante é que nós podemos enxergar na vida de Abacuque, quando ele passa essa passagem, vem um questionamento muito forte aos nossos corações, e eu tenho certeza que possivelmente você já sentiu essa angústia de Abacuque. Um incômodo profundo na nossa alma sobre a maldade que a gente enxerga. Será que você nunca ficou incomodado com a maldade que você vê? Com as injustiças sociais? Com gente ruim, que aparentemente aos nossos olhos de primeira, a gente percebe até prosperidade na vida dessas pessoas? O incômodo de você sentir a maldade crescendo. E às vezes nós temos a necessidade até, e questionamos: por que, Senhor? Por que tanta gente má?
Por que tanta gente sofrendo por causa dessas maldades? Essas maldades estão lá fora. Às vezes essas maldades acontecem até mesmo dentro da igreja. Porque nós sabemos que muitas vezes há perversos plantados em situações específicas para desanimar o povo de Deus. E não foi diferente com Abacuque. Um profeta de Deus, um homem levantado por Deus, estava desanimado. Você já passou por esse desânimo? Parece que dá um cansaço na alma. Por mais que você conheça a palavra de Deus, surge muitas vezes no nosso coração a sensação que as coisas nunca vão ser colocadas no lugar e a maldade vai crescer, crescer, crescer. E quantas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos? Porque às vezes as pessoas são tão perversas que você percebe que elas nem percebem a perversidade. Eu não sei se você tem às vezes essa sensação, e você que começa a se tornar amargurado. Tem uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás do meu marido, e ele comentando determinada situação, ele disse que o diabo trabalha nas duas pontas. Numa ponta ele levanta alguém para arrebentar com a tua vida, para fazer alguma maldade, mas a intenção também é amargurar o seu coração. Porque a palavra de Deus destaca que quando essa amargura toma conta do nosso coração, se nós não repreendermos, se nós não nos quebrarmos na presença do Senhor, vai se tornar uma raiz muito difícil de arrancar. Isso cresce. Isso cresce. E é interessante que hoje, na pregação pela manhã, o pastor comentou como a amargura gera até pessoas feias, né, pastora? O rosto muda. As pessoas ficam com o semblante carregado, que foi um dos tópicos da mensagem de hoje. E eu achei muito interessante que eu passei o dia na igreja e o pastor tinha pregado sobre isso. E não demorou, apareceu uma senhorinha antiga da nossa igreja. Alguns acham que talvez ela não esteja muito bem do juízo. A nossa querida Siloé, que eu amo profundamente. E passei uma boa tarde, um pedaço da minha tarde conversando com ela. E interessante que algo me chamou a atenção. Ela não estava presente na mensagem. Ela não estava dentro do templo. Ela não tem acesso às redes sociais, ela não tem celular, e ela falou a pregação do pastor inteira. E uma das coisas que ela falou e comentou é que o pecado, o ódio, a amargura, deixa as pessoas com um semblante feio. E eu disse, Silé, você estava dentro da igreja? Como o Espírito Santo vai ministrando a nossa vida, mas a realidade desse livro de Abacuque é exatamente isso, essa agonia do profeta, e ele levanta um clamor ao Senhor, apresentando queixas, e é preciso ter coragem para fazer isso, e ele disse, até quando, Senhor? Será que o Senhor não vai chegar com uma intervenção para mudar a nossa história? Será que o Senhor não vai dar um fim a essas maldades? Será que o perverso vai continuar humilhando o teu povo? E como, Senhor? O Senhor vai permanecer continuando usando essas situações para disciplinar o seu próprio povo? Porque nós sabemos muito bem que situações como essa nos colocam no nosso lugar. E ele destaca aqui algumas verdades, eu gostaria de destacar de forma brilhante, ao estudar essa passagem,
que essa mesma angústia de Abacuque se reflete também na vida de Asaf. Alguém que foi levantado por Deus como um adorador, e no Salmo 73, ao invés de adorar, ele apresenta as lamúrias, as angústias de ver a prosperidade dos maus. Mas tanto Abacuque como Asaf, como outros homens de Deus, como Moisés, Jeremias, como Jonas, que se sentiu angustiado em pregar para um povo mau, o Espírito Santo, ele traz a clareza através da sua palavra e aquieta a nossa alma, pacificando. E não porque as coisas se resolvem aos nossos olhos. Se você me perguntar, o coração de todas essas pessoas se pacificou porque a maldade acabou? Não. E é o que nós vamos trabalhar nessa noite, nesse texto. Em primeiro lugar, é fundamental posicionamento. Na passagem, logo no início está escrito: por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Esse versículo retrata termos militares. É possível que você já tenha passado em algum quartel, em algum local de exército, marinha, e você pode observar. É estratégico alguém ir para o alto, uma torre, para observar, para olhar. Interessante, eu quero chamar a atenção dos meus queridos irmãos que estão aqui nessa noite, estão em casa ouvindo a palavra, que muitas vezes, quando angústias tomam o nosso coração, a vontade que a gente tem é de não acordar nem no outro dia. É da gente não levantar. O desânimo toma conta que a gente fica prostrado, sem forças. E essa passagem traz a primeira lição para as nossas vidas: é necessário posicionamento. O Espírito Santo requer de você, que é filho de Deus, uma posição de busca, de entrega. Não é hora de você abaixar sua cabeça, não é hora de você achar que não há solução, é hora de buscar a face do Senhor. E é interessante observarmos, Martin Lloyd-Jones, quando comenta desse texto, ele deixa uma frase falando: para onde você está olhando? Porque o posicionamento, ele gera coisas profundas na nossa alma, quando a gente sai daquela situação de prostração. A primeira coisa que gera é foco na pessoa certa, e foi isso que Abacuque fez. Ao invés dele se queixar com pessoas, ao invés dele ficar reclamando da situação, ele se colocou na torre de vigília, na questão da oração, da busca ao Senhor. Alguns teólogos têm diversas situações para apresentar em relação a isso, mas literalmente nós entendemos que é o se separar para buscar ao Senhor. É um momento que você abre seu coração. E podemos observar que quando nós verbalizamos, a nossa dor é diminuída. A pressão da nossa alma começa a se aquietar. A psicanálise trabalha muito com a questão do falar, do abrir o coração, de você falar da dor. Mas a palavra do Senhor já trabalha isso há muito tempo. Por isso que a passagem, diversas passagens, fala que a ansiedade é tratada na verbalização, na oração, quando nós colocamos as nossas situações diante do Senhor. E aqui, nessa passagem, fala para nós buscarmos a pessoa certa. Há também a questão do lugar próprio para conversar com Deus. E eu chamo a tua atenção
além de você buscar a pessoa certa, buscar um local específico, e, meus amados irmãos, nós estamos precisando separar tempos mais profundos com o nosso Deus. É muito importante nós estarmos na casa do Senhor ouvindo a palavra. É muito importante você ter comunhão com os irmãos, mas, meu querido, crescimento espiritual é dia após dia, você separando o tempo para estar com o Senhor. É você buscando em oração, buscando discernimento através da leitura da palavra de Deus, estudando a palavra. Na sexta-feira, eu tive a oportunidade de falar com uma grande amiga minha, madrinha de casamento e minha véia de quarto. Para quem não sabe o que é véia de quarto, quando nós moramos no internato, no seminário, como eu morei 4 anos no Seminário Batista, ela morou no mesmo quarto que o meu 4 anos, 200 mulheres dentro do internato, imaginem. E eu era a única presbiteriana, mas fui muito amada e muito bem tratada naquele lugar. Mas essa minha grande amiga, Kellen, ela está com o marido internado, com Covid. Eles passaram, talvez, quase 20 anos na África como missionários, e eles estão no Brasil, em Maringá, e eles vão seguir para Portugal para continuar o trabalho missionário. E eu tive a oportunidade de conversar com ela, e a nossa conversa ficou em torno de como nós éramos mais profundas nas nossas devocionais pelas madrugadas. E como o tempo vai passando e a gente nos tornamos mais devagar no falar e nas conversas íntimas com o Espírito Santo. Diversas vezes eu lembro de acordar de madrugada e talvez algumas meninas me chamando, porque tinha um local específico que era salinhas de oração, e nós íamos para buscar o Senhor intercedendo pelas nossas vidas, pela nossa história, pela nossa caminhada. E se pensarmos bem, muitas respostas foram de pedidos, ansiedades que nós conseguimos colocar lá atrás, aos pés do Senhor. Momentos assim de dor nos fazem refletir que, ao invés de nos escondermos na caverna, nós precisamos colocar o foco na pessoa certa e termos momentos preciosos com o nosso Deus. Além disso, a torre é uma visão privilegiada do que está acontecendo, e esse texto é magnífico para entendermos isso. Porque, meu irmão, quando você não se coloca na posição certa, como servo de Deus, buscando Ele em espírito e em verdade, dificilmente você terá uma visão correta do que está acontecendo. É aí que vem o medo, é aí que as angústias tomam conta da alma, é aí que você quer se esconder. E quanto mais foco, mais presença do Senhor, você terá a visão correta da tua batalha espiritual. Por isso que Abacuque, naquelas angústias, no medo e no coração apertado, ele percebe que ele não poderia ficar e continuar na mesma situação. Isso me chama a atenção, que é gente que possivelmente já teve a oportunidade de ter grandes experiências com o Espírito Santo. Eu costumo chamar essas experiências como marcos históricos na nossa vida. Momentos em que você buscou, colocou sua ansiedade diante do Senhor, você clamou e o Senhor respondeu. E lá na frente, quando você enfrenta outras situações, você é fortificado pela lembrança e a certeza que Deus nunca te abandonou. E além dessa visão privilegiada, o coração pacifica para ouvir e entender a resposta de Deus. Mas em segundo lugar, é fundamental
ver a palavra se cumprindo. Ver a palavra se cumprindo. Eu acho muito interessante no versículo 2, quando destaca que quem passar correndo é para ver a profecia se cumprindo. Há muitas explicações para esse texto. O reverendo Hernandes Dias Lopes fala que é o início da divulgação da área de comunicação, a pregação expositiva, a forma de deixar claro a mensagem para as pessoas. Mas uma coisa é certa, e o profeta chama atenção para isso. Às vezes, quando estamos rodeados por lutas, quando nosso coração está apertado, quando nossa visão não é correta, nós perdemos a visão da palavra do Senhor. Meu irmão, você pode passar anos e anos frequentando a igreja. Você pode ser um grande líder dentro da igreja. Se você, no momento da dor, não buscar a presença do Senhor, essa dor vai dominar a sua alma e você não vai se lembrar das promessas do Senhor. Parece que dá uma amnésia na tua mente. Até você que já teve grandes experiências com Deus, como eu disse a você. Quantas e quantas vezes diante das lutas, parece que dá um apagão na nossa mente, por isso que vem o medo, vem as preocupações. Nós esquecemos que nós servimos ao Deus que é soberano, que está no controle de todas as coisas. Nós não esquecemos que servimos ao Deus da providência. Nós nos esquecemos que nós temos um dono absoluto nas nossas vidas e zela por aquilo que é dele. Por isso que estar ligado com as promessas do Senhor é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É necessário estar ligado com a palavra, irmão. É necessário você frequentar a igreja sim, é necessário você estudar a palavra sim, é necessário você crescer espiritualmente para fortificar sua fé. Porque senão, a primeira pancada você vai querer desistir. Porque a maldade ao nosso redor, ela é muito real. E como eu disse no início, é maldade lá fora, muitas vezes maldade dentro da tua casa, às vezes maldade no teu ambiente de trabalho, maldade que você enxerga dentro da igreja. E essas maldades, se contaminarem a tua alma, você vai querer abrir mão. E o Espírito Santo está ministrando a tua vida. Não se esqueça das promessas, não se esqueça das profecias que foram lançadas e elas estão se cumprindo. E que tempo difícil nós estamos vivendo, né? Doença, das mais diversas doenças, epidemia, fome, miséria, indiferença. A quantidade de pessoas depressivas tem assustado até mesmo o meio evangélico, suicídios, crises emocionais, famílias sendo quebradas. A verdade do Senhor, da palavra, sendo trocado por mentiras. Que tempo difícil. E aí vem essa grande verdade, a palavra do Senhor. E eu destaquei aqui, no tempo determinado não tardará, ninguém jamais pode frustrar os planos do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós conhecemos o final da história. Ah, nós conhecemos. Sabe, a gente quando vai caminhando com Deus, a sensação que eu tenho é que às vezes a gente, talvez seja a mesma mente dos nossos idosos, quando começam a se desapegar de tanta coisa, né? Essas coisas, tem muita coisa que já não é importante para eles. Muitas vezes eu converso com idosos e é interessante que eles falam, para que casa grande? Para que muita roupa? Para que isso? Para que aquilo? A pessoa quer reduzir e quer diminuir para não ter trabalho também, para aliviar a alma.
E quando nós temos também o nosso crescimento na fé, algumas situações, elas se tornam mais reais. Por exemplo, para que discutir? Para que brigar? Para que revidar? Se nós sabemos que nós servimos a um Deus que é a própria justiça e que coloca as coisas no lugar, no tempo dele. Apesar do nosso coração querer desfalecer em alguns momentos, apesar da tristeza tomar conta da nossa alma, é o Senhor que coloca as coisas no lugar. Às vezes queremos forçar as coisas para elas acontecerem o mais rápido possível, e o Senhor ministra a nossa vida, é comigo. Tem coisas, é só com Deus. É só com Deus. Por isso que é fundamental ver que a palavra está se cumprindo. E em terceiro lugar, confie na palavra do Senhor. Confie na palavra do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E Abacuque traz essa diferença aqui entre o perverso e o justo. E ele destaca aqui de cara algumas situações que destacam como é o coração do perverso. E a primeira coisa que ele fala aqui é sobre a soberba. O coração do ímpio é tomado pela soberba. Orgulho. Até porque Babilônia tinha um império impressionante. E na cabeça deles, no alto, no auge, seria impossível uma queda. Agora tenta imaginar o povo de Deus vendo toda a maldade, tudo o que estava acontecendo, e o império só prosperando, o povo de Deus sofrendo, e o Senhor dizendo, é comigo. E eu destaco aqui em Daniel capítulo 4, versículo 30, vem essa arrogância de forma muito clara nas palavras de Nabucodonosor, quando ele diz, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. A glória era de Nabucodonosor, era para ele. E isso envolve arrogância. E essa arrogância, meus amados irmãos, nós precisamos prestar atenção para que essa arrogância também não alcance os nossos corações. E você pode dizer assim, mas crente é possível? Quantas vezes nós achamos que nós damos conta de resolver os nossos problemas por nossa própria conta? Quantas vezes nos achamos melhores do que os outros que nós olhamos? Quantas vezes nós temos e achamos que nós podemos questionar até a própria maldade, achando que nós vamos dar o fim para ela quando alguém se levanta? E vem Deus ministrando ao nosso coração que esses sentimentos não podem fazer parte do coração do povo de Deus. Outra situação que ele destaca aqui, que o perverso, eles eram depravados, eles se deleitavam com aquilo que Deus abomina, eles eram insaciáveis e inquietos. Porque nós observamos que a maldade, quando toma o coração de alguém, parece que ela sempre quer mais. Eu não sei se você já teve essa visão de alguém praticando maldade. Parece que não para, é crescente. Algumas pessoas a gente já sabe até as próximas situações de maldade que elas vão exercer, porque é um crescente, são histórias repetidas. São pessoas que não se quebrantam na presença do Senhor. E mais uma vez eu chamo a atenção dizendo, isso não pode fazer parte do povo de Deus. E eu quero destacar
que o justo viverá pela fé, por isso que nós confiamos na palavra do Senhor, que nós somos justificados em Cristo Jesus. Você não é justo porque você lutou por isso. Você é justo porque o Espírito Santo, através da pessoa do Senhor Jesus, o próprio Deus, decidiu alcançar a tua vida. Por isso que nós acreditamos na doutrina da depravação total, é que não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Todos nós somos iguais, quebrados, moídos, pecadores. Foi decisão de Deus nos amar, nos tratar e nos justificar. Ele se fez justiça em nosso lugar. Por isso que Ele levanta você como alguém justo, porque você é nascido de novo, através da pessoa de Jesus Cristo. Tem uma frase que eu destaquei aqui, e eu citei: ter fé não é crer apenas nas evidências, mas sim obedecer apesar das consequências, descansando na fidelidade de Deus. E o que essa palavra tem a nos falar, vivendo pela fé? Você que está aqui nessa noite, preste atenção no que eu vou falar. Você não pode viver pelo que você está vendo agora, pela tua situação, pelas tuas dificuldades e nem mesmo pelas tuas alegrias. A sua fé tem que estar firmada na pessoa de Deus. E é maravilhoso entendermos que aquelas angústias e aquelas queixas de Abacuque, nesse texto que nós lemos, a pessoa de Deus, Ele faz, através da sua misericórdia, Ele abre os olhos do Abacuque para enxergar que é possível sim viver nesse mundo tão corrompido, sendo crente e colocando nossa fé em Deus. E eu não quero entrar no final do livro de Abacuque, mas é difícil, né? O Daniel pregou semana passada aqui, eu até falei: Dani, você entrou um pedacinho da minha passagem. Mas, gente, eu acho esse livro lindo. Se você tem a oportunidade, de fato, chegue em casa, o presbítero Olímpio aqui também falou, leia o livro todo, porque alguém que estava angustiado, alguém sem esperança, alguém questionando tudo que estava acontecendo, quando ele se coloca na torre, Deus traz uma nova visão e a certeza que nada nesse mundo pode roubar a nossa fé em Cristo Jesus, porque nada pode nos separar do amor de Deus. E nada que você faça pode te tornar mais próximo de Deus, porque Deus, Ele ama você, Ele se interessa com a tua vida, Ele te trata e Ele convida você a depositar a sua confiança nele. E nessa noite, o convite que eu tenho a fazer a você: tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos das angústias que assolam a tua alma, tire os olhos dos problemas que às vezes você dá como impossível de ser resolvido. Se é para falar, fale na presença do Senhor. Se é para chorar, chore na presença do Senhor. E eu te incentivo essa noite a você buscar o Senhor pelas madrugadas, a você orar pela tua família, a você levantar as suas mãos com autoridade espiritual, mãos santas, clamando pelo poder de Deus, que o sangue de Jesus cubra as nossas famílias, cubra a nossa igreja, cubra as nossas vidas. E mesmo atravessando dores profundas, que você continue firme na presença do Senhor. E eu termino essa minha palavra lembrando algo que eu já falei aqui, que quando eu olho essa passagem, eu lembro muito dessa confiança que nós precisamos ter na pessoa do Senhor Jesus,
que tem horas que a gente não enxerga de fato a solução. Tem horas que a gente não enxerga a saída. Tem horas que você ora, mas lá no fundo, brota uma incredulidade na tua alma que essa situação vai dissipar. Mas nós temos um Pai que tem cuidado das nossas vidas. Você já viu alguma criança acordar de madrugada, correr para o quarto com aquelas perninhas, desesperada, para perguntar para o pai se vai ter comida de manhã? Você já viu alguma criança correndo para a mãe para perguntar se as contas estão pagas? Aí você pode me dizer: Leninha, mas a minha situação é bem parecida com essa. Mas, meu irmão, o que eu convido a você é você colocar a tua ansiedade diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de quem é dele. Ele pacifica a alma. Se coloque na torre de vigília e deixe de viver pelas circunstâncias, porque o justo viverá pela fé. Que você deposite a tua confiança no Senhor Deus. E o que vai acontecer depois, você vai observar na passagem do livro de Abacuque. O nosso coração muda, a alegria chega e a certeza que, apesar das circunstâncias não terem mudado, o seu coração mudou. É a paz que domina. Isso é servir a Deus, isso é confiar, isso é descansar. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Senhor Deus, Pai, eu agradeço ao Senhor por essa noite. E eu quero orar e clamar pelos meus irmãos que estão aqui, irmãos também que se encontram em casa, mas estão conosco neste culto. E nessa noite que está tão assim friozinho, até aqui no Rio de Janeiro, Pai, que o Senhor aqueça o nosso coração, aqueça a nossa fé. Porque às vezes nós ficamos muito atribulados com tantas maldades que a gente vê. O nosso rosto fica carrancudo, nós nos tornamos pessoas feias, sem brilho, sem alegria. A gente para às vezes para reclamar com todo mundo, cheio de murmuração, a gente só consegue enxergar problema e é só maquinando mal. O sangue de Jesus tem poder. Repreenda toda a ação do diabo no nosso meio, ou tudo que venha contra as nossas vidas para arrebentar com a nossa fé, Pai. Nós declaramos nessa noite que a nossa confiança está no Senhor Deus. Nos sustente, Pai, pela Tua misericórdia. Abra a nossa visão espiritual. Nós nos colocamos na torre de vigília porque nós precisamos, Pai, ampliar a nossa visão. Nós precisamos vigiar o que está acontecendo. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Mas que a Tua palavra, a Tua promessa esteja fixada na nossa alma, na certeza que o Senhor zela e cuida do que é seu. Por isso que nós não vamos confiar em situações, nós vamos depositar a nossa fé em Cristo Jesus, porque o justo viverá pela fé. Sustente os teus filhos, enxugue as lágrimas e fortaleça os teus servos. Em nome de Jesus, amém. Amém.